Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, já de cara eu quero explicar para vocês que essa live é extremamente especial por vários motivos, mas o principal motivo deles é que eu fico muito feliz quando eu vejo o sucesso de brasileiros fora do Brasil. Exatamente. Olha só o que a mídia está vendendo para as pessoas. A mídia está vendendo isso aqui, ó. Conheça a startup brasileira, que foi vendida por 5,15 bilhões de dólares. Tá, uma coisa nós temos que concordar. É uma startup feita por brasileiros. Porque, na verdade, a startup sempre foi americana. Tá? Sempre foi americana. Esses dois caras aqui, eles foram gênios. Eles fizeram a mesma coisa que nós estamos fazendo agora. Por quê? Porque eles abriram uma empresa nos Estados Unidos. Você entendeu? A startup não é brasileira, não foi criada no Brasil. A startup foi criada por brasileiros, que é sensacional. Isso prova aquilo que eu tenho sempre falando para vocês, que o brasileiro tem capacidade de fazer o que ele quiser. O brasileiro tem capacidade de criar coisas incríveis. Isso aqui é um exemplo claro do que eu estou falando para você, um exemplo de sucesso. Entendeu? Só que aqui, meus amigos, eu quero falar um pouco mais sobre essa trajetória do Brex e quero fazer alguns comparativos com o Kotai Ecosystem, que é a nossa startup americana, tá? Nós já temos A-Number, registro estadual, conta bancária. Cara, já paguei o imposto anual lá de $250. A nossa startup já está aberta nos Estados Unidos, ok? A Kotai Ecosystem. Então, eu quero mostrar para vocês que, pelo simples fato de você criar uma empresa nos Estados Unidos, a escalabilidade dessa empresa se torna muito mais rápido e muito mais fácil, tá? Então deixa o seu like para fortalecer. Quem deixar o like vai ficar milionário. Tô falando sério. Quem deixar o like vai ficar milionário. Escreva aqui nos comentários Kotai 2026, ok? Pessoal, olha que interessante. Olha isso aqui. Aqui, logo de cara, eu quero mostrar para vocês o Brex versus Kotai Ecosystem, tá? Eu vou explicar nesse vídeo, eu quero mostrar a trajetória do Brex, eu vou começar agora. E depois eu vou mostrar para vocês se o Kotai Ecosystem tem mais escalabilidade ou não, tá? Então assista essa live até o final que você vai entender, beleza? Pessoal, vamos lá, vamos começar do início, tá? Foi colocado aqui dois rapazes fictícios, né? Porque você viu que quem são os rapazes são esses caras aqui, né? Mas aqui, na minha apresentação, eu coloquei dois caras fictícios aqui, criados por inteligência artificial, né? Para ilustrar esses dois brasileiros. Então, como que aconteceu o Brex? Obviamente, esses dois brasileiros, eles estavam no Brasil, eles venderam uma empresa que eles tinham, que se chama Pagar.me, e se mudaram para os Estados Unidos em 2017. Então, a fundação e início do Brex foi em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, não é uma startup brasileira, é uma startup americana, que foi criada por brasileiros, tá? Então, o Henrique e o Pedro, né, foram eles os fundadores, os criadores dessa startup. A empresa começou oferecendo cartões de crédito corporativos e soluções financeiras digitais para startups, um nicho que muitos bancos tradicionais não atendiam muito bem. Então, um comparativo que eu faço com o Brex é com a própria Nubank, tá? Porque a Nubank foi criada em 2011, né? 2011, 2013, nessa época. Então, a Nubank já tinha uma trajetória no Brasil. Opa, minha câmera bugou. A Nubank já tinha uma trajetória no Brasil, certo? Então, eu acredito que o próprio Brex, esses dois rapazes, eu acho que eles meio que se inspiraram na Nubank, porque a Nubank, na época, ela estava facilitando a vida de qualquer pessoa. Sinceridade, cara.
Hoje, se você for um mendigo, tiver RG na mão, você consegue fazer uma conta na Nubank, cara. É impressionante. Então, a Nubank, ela facilitou, ela disponibilizou conta bancária para todo mundo, né? Cartão, etc. Então, eu observo que o Pedro e o Henrique, eles observaram uma tendência, eles observaram uma oportunidade. Fornecer um serviço facilitado para startups, para empresas que estavam começando, que os bancos tradicionais não queriam nem saber, né? Então, eles abraçaram uma excelente oportunidade, né? E olha só, isso aqui é impressionante, é impressionante. O aporte inicial do Brex de 2017 foi de 120 mil dólares, cara. Segundo dados de financiamento compilados por plataformas de mercado privado, certo? O Brex teve um aporte inicial cerca de 120 mil dólares na primeira rodada de financiamento em março de 2017. Então, quem que entrou com esses 120 mil dólares? Claro que foi o Henrique e o Pedro, né? Ok? Cara, isso aqui é absurdo, porque logo depois, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, a captação de investimento e valuações ao longo do tempo. Então, o Brex, ele teve um crescimento bem rápido já no primeiro ano, tá? Foi muito rápido. E eles aproveitaram que teve um crescimento rápido no primeiro ano. O que eles fizeram? Eles jogaram a empresa, cara, fizeram rodadas de investimento. Então, eles começaram fundos de investimento americano, fundos privados, dezenas, talvez até mais, talvez centenas de investidores olharam o Brex como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Vão investir aqui no negócio que está começando agora. Então, realmente, eles tiveram muita inteligência em abrir essa startup nos Estados Unidos, né? Porque se fosse no Brasil seria bem diferente aí, né? Olha só, como que aconteceu? 2018, aqui foi a primeira rodada de investimento que foi uma paulada, meu irmão. Ó, a empresa ela foi avaliada em 220 milhões de dólares. Olha que absurdo. Em 2017, um ano atrás, a empresa começou com um aporte de 120 mil dólares. Em apenas um ano, a empresa já tinha um valuation de 220 milhões. O que aconteceu? Eles diluíram demais a empresa no primeiro ano. Eles venderam 56,8% da empresa por 125 milhões de dólares. Foi uma rodada extremamente diluitiva. Foi assim, foi uma porrada muito grande. Eles venderam uma quantidade muito grande a porcentagem da empresa. Eu particularmente não faria isso, né? Mas eu não sei quais foram os motivos deles que levaram eles a fazerem isso, mas no final tudo deu certo, né? Mas eu acredito que essa primeira etapa de investimento, 56% é muita coisa, mas eles levantaram 125 milhões de dólares, né? E olha só, o mais interessante é que em 2018, o Brex, ela já tinha entre 3 mil e 7 mil empresas, clientes, que a Brex ela fornece serviço, né, para essas empresas, para essas startups, né? Então, ela tinha ali entre 3 a 7 mil clientes, usuários, em um ano. O faturamento anual estimado era de 5 a 15 milhões de dólares. Então, a situação financeira tinha um alto crescimento, baixo prejuízo, e o motivo do valuation foi o potencial. Você está observando isso aqui que eu estou falando? O valuation de 220 milhões não foi baseado no faturamento da empresa, mas foi baseado no potencial, na escalabilidade, no crescimento, não na receita, né? Então, pessoal, olha como é que foi. 2019 foi um crescimento acelerado. Mais uma vez, eles levantaram um valuation, certo? E abriram uma rodada de investimento e captaram 100 milhões de dólares. Só que tem um detalhe, de um ano para o outro, de 2018 para 2019, olha a diferença do valuation. Olha a diferença. De 2018, quanto que eles estavam valendo em 2018? Aqui, ó. 220 milhões. 2018, 220 milhões. 2019 já foram para 2,6 bilhões. Ou seja,
eles utilizaram aquela primeira captação de cento e poucos milhões e alavancaram, cresceram em quantidade de usuários. Você está entendendo? Em um ano. Então, como eles cresceram muito rápido em questão de usuários, de clientes, de um ano para o outro, o valuation da empresa se multiplicou em mais de 10 vezes. Foi para 2,6 bilhões. Só que nesse caso, eles venderam apenas 3,85% por 100 milhões de dólares. Né? Aqui já estamos em um estágio muito mais maduro, com baixa diluição. Né? Aí olha só, foi para 2020. 2020 foi a Série C. 2020 você percebe que de um ano para o outro já não teve um valuation muito grande. Foi um valuation maior de 400 milhões de dólares que acrescentaram. Foi um valuation de 3 bilhões. Aí o que eles fizeram? Eles levantaram mais um capital de investimento de 150 milhões de dólares e venderam 5%, mais 5% da sua parte por 150 milhões de dólares. Foi uma diluição saudável, padrão para a Série C, em fintechs de alto crescimento. Tá? Aí chegou 2021. Olha só, aí já é outro papo, aí já é outro patamar. 2021 foi a Série D de captação de investimento. Só que em 2021 eles venderam apenas 5,74%. Só que olha o valuation. De um valuation de 7,4 bilhões de dólares. Cara, para quem investiu há 4 anos atrás 120 mil dólares e 4 anos depois chegar num valuation de 7,4 bilhões, é absurdo, né? O que eles fizeram? Eles venderam 5,74% por 425 milhões de dólares. Então, mesmo com um cheque grande, a diluição permaneceu controlada devido ao valuation elevado. Se não fosse a primeira diluição que eles fizeram, que foi muito grande, 56%, se fosse no máximo 15%, teria sobrado mais para eles, né? Aí chegou 2022, olha só. 2022, a Série D, extensão da Série D. Cara, 2022, aqui foi o momento deles venderem tudo, a minha opinião. Esse era o momento deles venderem. Só que eles erraram numa coisa, eu vou explicar na onde, tá? Olha só, a empresa Brex, em 2022, foi avaliada em 12,3 bilhões de dólares, uma empresa de capital fechado. 12,3 bilhões de dólares. O que eles fizeram? Eles venderam apenas 2,44% da empresa por 300 milhões de dólares, né? 300 milhões de dólares. Só que o valuation foi o que mais me impressionou aqui. Em 2022, a Brex estava sendo avaliada em mais de 12 bilhões de dólares. É absurdo. Para uma empresa de apenas 6 anos, valer 12 bilhões de dólares é absurdo, né? Então, pessoal, olha só. O que aconteceu? O que aconteceu? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Certo? De 2018 a 2022, foi uma diluição de mais de 73% da empresa. Tá? Foi quase 6 anos, né? Mas foi um período de 5 anos ali, de captação sucessivas, né? Que eles captaram em 5 anos um total de 1,1 bilhão de dólares nesses 5 anos e diluíram um total de 73,83% da empresa. Então você percebe que o Henrique e o Pedro, os brasileiros, eles não eram mais os donos majoritários da empresa, né? Só que ainda eles possuíam uma quantidade bem significativa por causa do valuation. O valuation era muito alto. Só que o que aconteceu, pessoal? Olha só. Você viu que recentemente, certo?
a empresa foi vendida por 5,15 bilhões. Então, os dois fundadores, os dois juntos, tinham 26,17% da empresa. Então, isso dá um total, somando os dois, né? Dá um total de 1,35 bilhões. Então, eles venderam agora por 5,15, os dois receberam juntos 1,35 bilhão. Isso se baseando que os dois têm a mesma quantidade de porcentagem, cada um recebeu 675 milhões de dólares pela venda da empresa. Só que isso aqui são os valores brutos, tá, pessoal? Isso aqui não está contando os impostos, tá? Sabe como é que é? Tem sempre algumas taxas para você pagar, né? Pessoal, por que diminuiu tanto? Por que de 12 bilhões, olha só, de 12 bilhões, cadê? Aqui, ó. De 12 bilhões foi para 5 bilhões. Foi uma diminuição mais do que a metade, diminuiu mais da metade. Por que isso aconteceu? Por que diminuiu tanto o valuation da empresa? Eu vou explicar por quê. Pessoal, por que aconteceu isso? Olha só isso aqui. Em 2022, a base de usuários, a base de clientes da Brex era muito maior. Era de 120 mil. Talvez tinha mais de 120 mil pequenas e médias empresas que a Brex fornecia serviço. Certo? Aconteceu uma mudança muito grande de 2023 para 2025. Foi uma diminuição de 120 para 30 a 35 mil empresas. Por quê? Porque o Brex ele mudou o foco. Ele não estava mais aceitando qualquer empresa. Ele começou a escolher as empresas que ele queria trabalhar. Ele começou a escolher as empresas que mais gastavam, as maiores empresas, etc. Entendeu? Porque chega num momento que você pode escolher, né? Então, o que eles preferiram? Eles preferiram diminuir a quantidade de empresas. Consequentemente, isso diminui gasto, né? Eles começaram a focar mais em qualidade ao invés de quantidade, priorizando contas maiores e mais estratégicas. O resultado, menor número total de clientes, mais clientes com mais receita retenção, né? Então, olha só, que absurdo. Em 2022, deixa eu ver se eu tenho esse slide aqui. Olha só. Aqui eu tenho. 2022, o Brex tinha um valuation de mais de 12 bilhões de dólares. Tinha uma receita média anual estimado de 300 milhões de dólares. Ou seja, o valuation da Brex em 2022 era múltiplo de 30. 2025. Olha os números. 2025, o faturamento mais do que dobrou, foi para mais de 700 milhões de dólares anual. Opa, peraí. Se eu estou faturando mais, eu tenho que valer mais. Não. Esse foi o erro. Talvez eles não... Eu não sei se eles tinham noção disso. Por quê? Porque quando você começa a escolher o seu cliente, você começa a nichar demais, a diminuir demais o seu funil de captação de cliente, você perde escalabilidade. Mesmo que você mantenha o seu faturamento ou que você dobre o seu faturamento, mas se você diminui o seu potencial de crescimento em escalabilidade, expansão, você perde valor. E foi isso que aconteceu. De 2022, eles estavam valendo 12 bilhões, 2025 caiu para 5,15 bilhão. Eu acho que foi esse baque que fez o Henrique e o Pedro vender a empresa. Porque eu não sei se eles esperavam que isso ia acontecer. Talvez eles esperavam que, aumentando o faturamento, o valuation deles ia aumentar. E não foi isso que aconteceu.
Eles perderam escalabilidade e preferiram dinheiro, preferiram caixa. Eles preferiram aumentar o faturamento do que aumentar a escalabilidade. E isso fez com que a empresa perdesse valor. Foi isso que aconteceu. Essa é a minha visão, tá? Pessoal, agora eu quero explicar para vocês, fazer um comparativo com o Cotai Ecosystem. Você observa, pessoal, você observa uma coisa. Isso aqui. Nós, do Cotai Ecosystem, temos algo muito incomum, muito parecido com o BRICS, que é o país em que nós estamos trabalhando. Estados Unidos da América. Você viu o crescimento acelerado de uma empresa americana? Você viu como é fácil lá, meu amigo? Você apresenta a sua startup, a sua ideia de negócio para algum fundo de investimento. Cara, os fundos de investimentos brigam para investir na sua startup. Lá tem dinheiro sobrando, meu amigo. Então esse foi um dos principais motivos do sucesso desses caras aqui. Não tô diminuindo o sucesso deles, não. Só estou falando que não é uma startup brasileira. É uma startup americana, criada por brasileiro. Isso comprova o que eu sempre falo para vocês. O brasileiro tem capacidade de fazer tudo aquilo que ele quer, desde que ele saiba o que está fazendo. Pessoal, isso aqui é interessante, por quê? Porque o Cotai Ecosystem é uma marca patenteada internacionalmente. O Cotai Ecosystem, hoje, ela já está valendo muito mais do que 125 milhões de reais, porque esse valuation aqui foi um valuation de meses atrás. Esse aqui é um valuation do ano passado. Hoje eu estimo que o Cotai Ecosystem já esteja valendo mais de 150 milhões de reais. Pelo caixa, que o caixa aumentou pra caramba, o nosso caixa. Então hoje o nosso valuation já está acima de 150 milhões de reais. E tem um detalhe. A nossa empresa, a nossa startup foi criada, temos registro estadual, temos E-Number, que é o CNPJ, né? Pagamos já o nosso primeiro imposto lá nos Estados Unidos. O Cotai Ecosystem é uma marca internacional. O Cotai Ecosystem é 100% a favor do dólar americano e por isso o Cotai Ecosystem hoje é uma empresa legalmente constituída nos Estados Unidos da América. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar para você. A nossa startup, ela tem escalabilidade instantânea, global. Qualquer pessoa da face da Terra com smartphone na mão e acesso à internet pode se tornar nosso cliente. Imagina só, qualquer pessoa da face da Terra pode se tornar nosso cliente. Muito diferente do BRICS. Muito diferente do BRICS. Pessoal, o Cotai Ecosystem é uma potencial tech unicórnio global. O que é uma tech unicórnio global? É baseada em tecnologia avançada e inovação. Digitais, escaláveis, automatizadas, inovadoras, geralmente disruptivas, ou seja, tecnologias que resolvem problemas de maneira mais rápida, barata ou melhor do que o sistema tradicional. E só lembrando que o BRICS trabalhava com o sistema tradicional financeiro. Pessoal, isso aqui eu quero explicar para vocês. Tem dois cenários que estão esperando o Cotai Ecosystem. Dois cenários, tá bom? O cenário... Deixa eu beber uma água aqui. Um cenário pessimista e um cenário otimista. O cenário pessimista é que o Cotai Ecosystem, a partir de março desse ano, 12 meses, a partir de março desse ano, nós podemos atingir 200 mil usuários. Isso aqui é um cenário bem pessimista, tá? Muito pessimista. Agora tem um cenário otimista e totalmente razoável de acontecer. Batermos 1 milhão de usuários. Tá bom? Com o caixa milionário que nós temos, é possível nós alcançarmos qualquer um desses dois resultados aqui. Então temos o cenário pessimista e o cenário otimista. Olha só o cenário
pessimista. Esse aqui é o cenário pessimista, tá, pessoal? Kotai Ecosystem com 200 mil usuários globais, uma empresa americana, certo? Americana. Qual que vai ser a receita anual do Kotai Ecosystem com 200 mil usuários? 14 milhões, quase 15 milhões de dólares por ano. O nosso valuation, como uma tech unicórnio global, o nosso valuation é de 15 a 30 vezes o seu faturamento anual. Sabia disso? Toda tech unicórnio global, aquela fintech, aquela startup disruptiva que tem escalabilidade global, todas essas startups que é uma tech unicórnio global, a avaliação de valor é baseado em 15 a 30 vezes. Ou seja, faturando quase 15 milhões de dólares por ano, o nosso valuation ficaria entre 216 a 432 milhões de dólares. Isso no cenário mais pessimista. Agora imagina só, daqui a um ano, eu vendendo 10% da nossa empresa, num valuation de 216 milhões, eu consigo captar 20 milhões de dólares para reinvestir na empresa. Agora, qual que é o cenário otimista? Um cenário que a gente pode alcançar. O cenário otimista é batermos 1 milhão de usuários nos próximos 12 meses a partir de março desse ano. A nossa receita anual com 1 milhão de usuários é de 72 milhões de dólares mínimo. Isso faz com que o nosso valuation esteja em 1 bilhão a 2 bilhões de dólares. Ou seja, imagina só, daqui a um ano, eu fazendo uma captação de investimento igual a Brex fez, só que vendendo menos, vendendo no máximo 10%, de um valuation de 1 bilhão, 10% dá 100 milhões de dólares. Eu posso pegar 100 milhões de dólares e reinvestir na empresa, fazendo ela crescer ainda mais. Ou seja, em pouquíssimos anos, talvez em 3 a 4 anos, nós podemos alcançar 100 milhões de usuários. Você está ouvindo o que eu estou falando? Quem tem dinheiro faz mais dinheiro. Ok? A Binance demorou 5 anos para alcançar 128 milhões de usuários. Foi em 2022 que a Binance contratou o Cristiano Ronaldo. Ou seja, quando você tem dinheiro, você faz mais dinheiro. Não é indiscutível. Tá? E olha só, pessoal. Então, se baseando pelo cenário mais pessimista, que é bater 200 mil usuários em um ano, a valorização da altcoin Kotai acompanha diretamente o crescimento do Kotai Ecosystem. Com 200 mil usuários globais, é esperado que entre 15 mil a 20 mil desses usuários se tornem holders de Kotai. Ou seja, nesse cenário, a altcoin Kotai superaria 1 centavo de dólar com extrema facilidade. Ou seja, em no máximo um ano, o Kotai bate 1 centavo facilmente. Agora, nós temos aqui um cenário mais otimista de um ano a partir do final do nosso ICO. É isso aqui, ó, com 1 milhão de usuários globais, é esperado que entre 100 a 200 mil pessoas se tornem holders de Kotai. Neste cenário, a altcoin Kotai superaria os 5 centavos de dólar com extrema facilidade, impulsionado por adoção crescente, aumento de holders, uso real dentro do Kotai Ecosystem. Ou seja, meus amigos, vendo tudo isso que você viu, sabendo de tudo isso que eu tenho falado para os senhores nesses últimos meses, Brex versus Kotai. Qual delas tem mais escalabilidade? Resumindo, é isso aqui. O Brex, o crescimento é sólido, porém estruturalmente limitada por dependência do sistema bancário tradicional, regulamentação pesada e múltiplas licenças por país, expansão internacional lenta e custosa, crescimento linear. O que significa crescimento linear? Que ela tem um potencial máximo de crescimento entre 5% a 15% ao ano. Não é um crescimento de 200%, 300% ao ano que o Kotai pode oferecer. Certo? Agora, o Kotai Ecosystem, escalabilidade explosiva, impulsionada por blockchain própria, alcance global imediato, qualquer pessoa da face da Terra com smartphone da mão e acesso à internet se torna nosso cliente instantaneamente se ele quiser. Forte efeito de rede entre usuários
aplicações e validadores. Deixa eu ler aqui, estou ruim de vista, viu? Token nativo como motor econômico. Ecossistema, o nosso ecossistema descentralizado que integra instantaneamente as principais criptomoedas do mundo. Lembrando mais uma vez, meus amigos, esse vídeo aqui não é para falar para os senhores que a empresa desses dois brasileiros aqui é uma porcaria. Não, muito pelo contrário. Eu estou extremamente feliz pelo sucesso desses dois caras aqui. Porque isso prova a minha tese. E qual que é a minha tese? A minha tese é que o brasileiro pode fazer, ele pode alcançar o sucesso que ele quiser. Mas, se ele estiver em um lugar apropriado, o sucesso dele é muito maior. Ou seja, esses dois brasileiros, eles venderam a primeira empresa que eles tinham no Brasil, pegaram o dinheiro, foram para os Estados Unidos, abriram uma nova empresa americana e lá eles se tornaram bilionários. É mérito 100% deles. E quem falar o contrário é invejoso. Esses dois caras é um exemplo de sucesso para todo brasileiro. E para mim se tornou um exemplo, porque aquilo que nós estamos criando aqui, aquilo que nós estamos fazendo, certo, com o Kotai Ecosystem, aquilo que nós estamos fazendo com o Kotai Ecosystem é basicamente a mesma trajetória que eles fizeram. Abre uma empresa nos Estados Unidos, mostra serviço para o povo americano, aí você começa a rodada de investimento. Ou seja, assim como o Henrique e o Pedro, é só questão de tempo para mim ficar bilionário. E para todos os senhores que estão investindo agora em nosso ICO, é só questão de tempo para todos os senhores também ficarem milionários. Beleza? Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast e participe do nosso ICO o quanto antes. Deixa eu ver quanto que está aqui. Deixa eu ver. Ó, chegamos aqui ultrapassamos a marca de 3 milhões e 24 mil. 7 de março de 2026 vai acabar. 7 de março de 2026, daqui a pouco. Ok? Olha só isso aqui, pessoal. Se você investir $1.020, 34 milhões de Kotai. Quando nós alcançarmos 5 centavos, sabe quanto você vai ter? Sabe quanto? Deixa eu ver. Se fosse 10 centavos, daria 3 milhões e 400. 5 centavos é metade de 3 milhões e 400, que dá 1.700. Então, quando nós alcançarmos 5 centavos, os seus $1.020 investidos em nosso ICO se transformarão em $1.700.000. Talvez daqui a um ano. E aí? Quer arriscar? Quer acreditar no que nós estamos fazendo? Porque, meu amigo, nós já entramos no maior mercado do mundo, que é o mercado americano. Já temos N-Number, já temos inscrição estadual, já pagamos impostos, abertura de conta bancária, agora só está faltando abrir o nosso escritório em Miami, que vai acontecer esse ano, daqui a pouquíssimos meses, logo logo, tá bom? Então, aproveite agora, corra atrás agora, porque senão depois, quando nós estivermos lá em Miami andando de Lamborghini, você vai estar chorando no banho. E eu não quero que isso aconteça. Muito obrigado por tudo, compartilhe essa live, se inscreva no canal e até mais, pessoal.